isso é o Canadá. Aqui você pode encontrar aproximadamente, 10 tipos de animais perigosos. Não parece nada de especial, certo? E este é o rio Amazonas. É menor que o Canadá, e no mundo animal é algo como uma prisão, onde estão os criminosos mais perigosos. A Amazônia tem criado monstros assassinos por mais de 60 milhões de anos. Diante de vocês estão as provas de quão perigoso o mundo já foi. O que são esses vertebrados? Não parecem muito ameaçadores. Mas só porque vocês não sabem a quem eles pertencem. Uau! Uma anaconda é capaz de engolir um jacaré, uma vaca ou um humano inteiro. Agora imagine o que um monstro muito maior seria capaz de fazer. Alguns milhões de anos após o impacto do mesmo meteoro na área da atual Colômbia, surgiu a Titanoboa, a maior cobra já descoberta. A Titanoboa poderia crescer até 12,5 metros de comprimento e pesar até 1.035 quilos. Essa cobra gigante era 5 vezes maior do que a maior cobra viva hoje. Vivendo na floresta tropical, essas cobras tinham total liberdade para escolher qualquer menu. Crânios antigos, por que não? Ancestrais dos crocodilos, vire a página. No entanto, apesar de seu tamanho, parece que a Titanoboa se alimentava de peixes. Nem imagino quanto peixe um gigante desses precisaria para se saciar. Isso é muito peixe. É melhor nunca se aproximar. Cada 10ª espécie conhecida pela ciência vive nessas florestas tropicais. Aqui se encontra a maior coleção de plantas e espécies animais do nosso planeta. Números extremamente absurdos. Milhões de espécies de insetos, milhares de pássaros e peixes, centenas de mamíferos, anfíbios e répteis. E muitas coisas aqui podem ser mortais para um humano. Apenas de rãs venenosas existem cerca de 100 espécies nas florestas da Amazônia, algumas das quais podem te matar com um único toque. E ainda existem crocodilos, enguias elétricas, piranhas, cobras venenosas, morcegos vampiros, grandes felinos selvagens. Aqui você também pode encontrar o tucano brasileiro. Aranhas errantes. No livro dos recordes do Guinness, desde 2010, essa espécie foi reconhecida como a mais venenosa entre as aranhas. De fato, ele perdeu seu título desde então, mas duvido que isso acalme alguém. E as formigas bala e os escorpiões gigantes. E não se esqueça da anaconda, a herdeira da Titanoboa. Até tubarões nadam no Amazonas. Meu Deus, o que há de errado com este lugar? Porque é um lugar ruim. Lugar ruim. A presença de seres venenosos também se relaciona ao calor. No Canadá, como mencionado, há apenas 4 espécies de cobras venenosas. Eles simplesmente não gostam do frio e da falta de comida. Agora vou mostrar como isso funciona. Já que estamos falando sobre o Titã de Aço, é hora de lembrar de outro monstro histórico que todos conhecem. Megalodon viveu muito depois, mas habitou a maioria das regiões do Oceano Mundial. Porém, o monstro detestava o frio e preferia águas fartas em alimentos. Quem, afinal, pode culpá-lo por isso? Não faz sentido viver onde você pode morrer de fome, especialmente quando você é uma lula gigante. Se você olhar para o mapa, fica claro que o Megalodon tinha suas regiões favoritas. Aparentemente havia comida suficiente lá e o clima era mais agradável. Mas, quando se trata de eventos que ocorreram há várias dezenas de milhões de anos, surge uma questão.
De onde os cientistas tiraram a ideia de que tudo aconteceu exatamente assim? Afinal, podemos presumir qualquer coisa. No entanto, as teorias são apoiadas por descobertas e é difícil argumentar com tais evidências. Mesmo se um dente de megalodonte de repente for descoberto no meio do deserto. Espere, o quê? Você não está querendo dizer que um enorme tubarão simplesmente encalhou na praia, rastejou centenas de quilômetros e depois morreu, deixando apenas alguns dentes para trás? A questão é que o mundo está mudando. O mundo mudou. Não, estou me referindo a outra coisa. Desde a formação da Terra, as placas tectônicas se moveram e se separaram tantas vezes que isso daria um vídeo à parte. Onde hoje só há areia e pedras, já houve mares. Há 270 milhões de anos, o Arizona abrigava uma população de tubarões. Os dentes de megalodon encontrados no deserto da Baixa Califórnia não são o mais surpreendente. Por enquanto, nossa compreensão de como a Terra antiga parecia é o resultado de estudos do solo e restos de animais, além de algumas suposições. Em algum lugar tem muitos ossos de dentes de peixe? Havia um corpo d'água lá. Mesmo se ninguém nunca ouviu falar dele, isso não importa. Qualquer descoberta pode ser uma revelação ou uma falsificação. No ano de 1869, 2 trabalhadores americanos, contratados por um homem chamado George Hall para cavar um poço, descobriram na Terra um homem petrificado de 3 metros de altura. A descoberta chocou tanto as pessoas comuns que elas estavam dispostas a pagar apenas para olhar para o antigo gigante. Os cientistas disseram várias vezes que era apenas uma farsa, mas isso não impediu George Hall de vender os restos lucrativamente. Ele recebeu cerca de $460 mil pela descoberta em equivalente moderno. E depois admitiu que o homem foi feito de gesso. Com a ajuda de ácido e agulhas de tricô, eles envelheceram a escultura, criaram poros na pele e depois enterraram o gigante. A preparação da fraude custou a George Hall cerca de $50 mil atuais. Um investimento muito lucrativo no desejo das pessoas de acreditar em tudo. Pode parecer estranho que as pessoas tenham sido tão facilmente enganadas, mas vamos ser honestos, algumas adoram o inexplicável, o misterioso e o assustador. Ao encontrar uma vaca morta, eles não vão pensar que algum predador ou pessoa a matou. Não, é melhor encontrar um rastro místico nessas histórias e culpar um extraterrestre por tudo. É assim que o cérebro funciona. Ao longo de toda a história da humanidade, as pessoas inventaram maravilhas para entender a estrutura do mundo. Agora a ciência ajuda nisso, mas e quanto a centenas ou mesmo milhares de anos atrás? Os citas, ao descobrirem os esqueletos de Protoceratops, inventaram grifos, porque não conseguiram encontrar outra explicação para criaturas com bicos e enormes garras. Os japoneses acreditavam que os terremotos eram causados por um bagre gigante chamado Namazu. Ele vive na lama sob as ilhas japonesas e às vezes se agita, causando fortes terremotos. E isso soa bastante lógico. Se você não sabe nada sobre o movimento das placas tectônicas, um enorme bagre nervoso parece bastante realista. Quanto maior o nível de educação, maior a probabilidade de as pessoas não acreditarem em histórias sobre algum porco giratório. Mas provavelmente o que realmente os assusta é a história de um cruel criminoso inescapável, porque, bem, você sabe, criminosos são mais reais. Além disso, muitas lendas dependem da região. Se você mora em Nova York, então histórias sobre crocodilos nos esgotos são um medo comum. Mais do que as pessoas que vivem pelo menos na floresta amazônica têm medo. Para eles, crocodilos são comuns, já o complexo sistema de tubulações de esgoto não. Por isso, os habitantes locais assustam seus filhos com outras invenções. Por exemplo, sobre uma tribo selvagem e feroz que ninguém nunca viu. Mas será que isso é apenas uma invenção? Nas florestas tropicais da Amazônia, vivem cerca de 50 tribos isoladas, comunidades que não mantêm contato com outras comunidades ou com o mundo exterior. Eles estão em isolamento voluntário, muitas vezes são muito agressivos com estranhos e não desejam mudar nada. No ano de 2020, Riel Francisco, um pesquisador de tribos selvagens, foi morto por uma flecha disparada por um aborígene. Essas pessoas semimíticas não sabiam e possivelmente nunca saberão que Riel era um dos seus principais defensores em todo o Brasil. Mas vamos não falar sobre o triste. Vamos nos transportar das florestas tropicais para a Escócia, onde vive uma das mais famosas criaturas míticas. Bem-vindo ao Lago Ness, lar da famosa Nessie.
Ela já foi chamada de monstro, de peixe gigante e até mesmo de plesiosauro, que sobreviveu. Recentemente surgiu uma nova teoria. Ela seria uma baleia. Mais precisamente, um fragmento de baleia com o qual você poderia continuar a história. Essa ideia foi expressa por James Felton. Para mais informações, pesquise no Google. O YouTube não gosta muito desses detalhes íntimos. Bem, se você acha estranho que as lendas sobre o monstro do Lago Ness continuem sendo contadas até hoje, apesar de todos os avanços científicos, aqui está tudo simples. Ness é realmente um tesouro para o turismo. Aqueles que desejam ver essa criatura vêm ao lago todos os anos. Mistificações dessa magnitude inevitavelmente se convertem em dinheiro. O que dizer sobre as falsificações de achados arqueológicos que podem custar uma fortuna? Uma estatueta antiga de Jacó pode render aos fraudadores milhões de dólares facilmente? Não estou brincando. Sem mencionar o quanto eles valorizam os ossos de dinossauros. Eles são comprados tanto por museus quanto por colecionadores particulares. O esqueleto de um estegossauro por 3 milhões de dólares. O que você acha de um par de dentes de tubarão por quase 2 milhões de dólares? Aparentemente com desconto. E os lagartos por 1 milhão e 40. Esses são números reais, e apenas imagine quanto os fraudadores podem ganhar com esses golpes. Especialmente considerando que as pessoas estão propensas a acreditar em qualquer coisa. As pessoas simplesmente gostam de acreditar no inacreditável. É nisso que os criadores de vídeos virais, muitas vezes publicitários, se baseiam. Você certamente viu como Evan Longoria pegou a bola com a mão nua durante uma entrevista. Até hoje, o vídeo tem mais de 10 milhões de visualizações. E poucos notaram que à esquerda e à direita da cabeça do atleta está o logotipo da Gillette. Sim, é apenas um anúncio. A propósito, o vídeo sobre a snowboarder e o urso, que tem entre outras coisas 14 milhões de visualizações, foi criado justamente para essas visualizações. Se você pensar sobre isso, como isso difere daquela estátua de gesso gigante? Até logo!